Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa Negócio de Sucesso. Um programa especialmente preparado para levar diversão, entretenimento e muita informação. Meu nome é Betel Lombardi e este programa é patrocinado pela Integrity, especialistas em soluções contábeis. E hoje nosso convidado é Amaury Salerno. Ele que é empreendedor, CEO e fundador da empresa Entrega de Valor, criador do método do NMP, que significa Neuro Maximum Performance, especialista em performance, Master Coach e Neuromarketing. E hoje o tema do nosso programa é Alta Performance, como transformar metas em realizações. Amaury, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Betel, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho de alta performance, como realizar as nossas metas, né? Maravilha, Amaury. Queria que você falasse um pouco da tua trajetória, como é que você iniciou nessa parte de neuromarketing, não é isso? De performance, de coaching, a tua vida de empresário, né? Como começou essa veia empreendedora que você tem? Então, Betel, eu começo a minha carreira profissional um pouco antes vamos dizer, na parte informal, um pouco antes dos 12 anos de idade já. Empreendendo, posso dizer isso, porque vim de uma família muito humilde, com bastante dificuldades, não nos faltou nada, mas nós tivemos, eu e minha irmã, que é mais velha do que eu, 2 anos, nós tivemos que logo cedo, se quiséssemos algumas coisas para a nossa vida, nós tivemos que criar alternativas. Então, perto da minha casa já tinha ali uma padaria que queimava madeiras de construção para poder fazer o forno funcionar, sobravam ali os pregos queimados e ali nós reuníamos isso como ferro velho e vendíamos. Então, ajudava com um pouquinho esse dinheiro em casa e o outro pouquinho nós comprávamos as coisas que queríamos na lanchonete da escola. Foi assim que eu comecei a minha vida profissional, posso dizer, porque eu comecei a notar o quão diferença fazia no orçamento familiar ganhar um pouquinho e ajudar meus pais, né? E dali para frente, então eu consegui um emprego como office boy e somado na minha carteira no regime CLT, eu acredito que eu tenha uma média de 5 a 6 empresas e não passando mais do que 14 anos de trabalho como regime CLT. Eu dou um salto aí na minha carreira, mais ou menos com a idade já de 26 anos de idade, quando eu fui contratado por uma empresa para ser vendedor de um segmento que era necessário muito treinamento, essa área, porque nós competíamos com a maior empresa, uma empresa multinacional americana, onde ela distribuía equipamentos para a área de impressões. Né? É uma distribuição mundial e a minha marca era uma segunda marca, uma segunda opção para o consumidor. Então eu percebi logo que como vendedor eu teria que ter algo mais do que aquela empresa líder de mercado. E se eles já treinavam muito, eu tive que treinar o dobro, o triplo, e isso começou a fazer uma diferença na minha carreira. Eu entender que o desenvolvimento pessoal e profissional vinha através de capacitações e habilidades. Então comecei a treinar muito, e entender a necessidade do consumidor, para não competir diretamente com essa empresa líder de mercado, no que dizia a respeito de produto. Eu tive que criar diferenciais para poder ser ouvido pelo consumidor. E aí eu comecei a me destacar como vendedor. De vendedor, me tornei o melhor vendedor de multicontas dentro dessa empresa, de grandes contas. Dali eu fui para supervisor de vendas, fui para gerente de vendas, diretor comercial e cheguei a sócio do dono. Ou seja, passou por todas as áreas, né, que eram necessárias, fez todo o aperfeiçoamento até chegar no que você é hoje. Exatamente. E dentro dessa trajetória que foi de vendedor a diretor comercial e sócio dessa empresa, eu percebi que o desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal era a força que fazia a grande diferenciação para um indivíduo que quer ser um profissional de ponta.
E aí eu me apaixonei por essa área de desenvolvimento pessoal e gestão de pessoas. E interessante que você pegou todos os planos econômicos, inflação, dificuldades, né? Você lembra de tudo isso? Sim, sim, sim. Peguei todos e, inclusive, quando me tornei sócio, né, dessa empresa e depois comprei a participação societária, me tornando o único dono dessa empresa, a qual empreendi por 23 anos, eu peguei o plano Collor, eu peguei toda uma gestão do PT, enfim, foi aí tudo isso pela frente, a gente foi... Aproveitando o gancho, quer dizer, o empreendedor tem que adaptar-se à economia, às dificuldades e também ter capacitação, né? Sem dúvida. Eu coloco dessa maneira, que o empreendedor que não buscar informação e não se capacitar, ele está fadado a falir. E aquele que também não se adaptar às novas regras do mercado, às novas condições do mercado, ele vai ter grandes dificuldades de sair daquilo que a gente chama da área da mediocridade. Né? Você ficar pagando contas, você não está empreendendo, você está pagando contas. É verdade. Você acredita que o mercado hoje é favorável a isso? Até a nova economia, o novo governo, você acha que o mercado... Quais são as suas expectativas, né, para este ano de 2019 e futuros? São as melhores possíveis, Vitel. Se a gente tinha que passar algum momento de grande dificuldade no mercado, eu acredito que, como empreendedor, como gestor de pessoas, como aquele que busca alta performance, eu olho para o mercado com uma grande expectativa. Eu sou muito assim positivista no que estou vendo pela frente aí. Eu acredito que, se não fossem esses desafios, não haveria o porquê de você empreender. Quem não quer esses desafios de ter uma economia que te dificulta, ter um mercado que é muito competitivo, você não tem um porquê de empreender. Vai, então, procura um trabalho e ali você faz uma carreira intraempreendedora, onde o risco não está no teu CNPJ nem no teu CPF, está no de outros. O que você acha, Amorim, com relação à dificuldade que nós temos de mão de obra, de achar a pessoa correta, de estar capacitando ela ou não capacitando, né? O que você sente hoje do mercado na contratação de pessoas para as empresas? O que eu sinto a respeito disso, a minha grande experiência, expertise que vem da gestão de pessoas, contratação, desenvolvimento da pessoa, é que a maioria dos empreendedores e empresários, eles não se preocupam no momento da contratação analisar um perfil, analisar as competências, habilidades, para colocar aquele indivíduo, aquele profissional, na sua melhor área, aonde ele tem melhores habilidades e competências. Às vezes você investe errado numa pessoa que tem um potencial muito grande, você coloca ele numa área onde ele não se identifica. Isso vai gerar no futuro para ele uma desmotivação. E você vai estar desperdiçando um grande talento. Então, é muito importante que se faça uma análise de competências dessa pessoa, que se coloque para ela, por exemplo, uma análise comportamental. Ali no início da contratação, você fazer uma avaliação dessa pessoa com ferramentas que você tem disponível no mercado hoje. Falando nisso, quais dicas que você pode dar para o pessoal lá de casa com relação à contratação? O que deve ser feito antes? Você falou muito bem em analisar o perfil, né? De repente você contrata o colaborador para uma função e de repente ele vai ser muito melhor, vai ser um talento em outra função, né? Para não desmotivá-lo. Você tem alguma dica, alguma coisa que você pode trazer para o nosso público de casa? Sim. Na hora da contratação, primeiro de tudo é você deixar muito claro para aquilo que você está contratando um profissional. Qual é a função que ele vai desempenhar? Qual é o plano de carreira que ele vai ter dentro da empresa, para que ele possa não só ver o que ele vai fazer hoje, mas que ele possa vislumbrar um futuro dentro da empresa empreendedor, intraempreendedor. Que ele possa olhar para a carreira dele e dizer, aqui dentro dessa empresa eu tenho alguns passos a seguir. No que diz respeito da empresa para aquele candidato, você tem que fazer uma avaliação, usar de ferramentas disponíveis no mercado para que essa pessoa possa responder um relatório de competências, de habilidades. Essas informações cruzadas com a entrevista que você faz com o candidato, ele não tem por onde não revelar
o que ele realmente tem habilidades e competências e o que ele pode te dar como retorno da sua contratação. Mas uma pessoa qualquer não consegue fazer isso, né? É necessário contratar algum profissional? Que profissional seria? Sim. Vamos dizer, no dito popular, cada macaco no seu galho, né? Existe dentro das empresas de menor porte, é claro que muitas das vezes o gestor ele é tudo dentro da empresa, ele passa por todas as áreas e isso que capacita uma pessoa a ser um profissional multidisciplinar. Mas grandes empresas têm o departamento de RH, o departamento de RH sabe com quem se relacionar para ter essas ferramentas. Agora, se você é um pequeno empreendedor... Isso que eu ia falar, nas pequenas empresas, né, que às vezes não tem a verba necessária, a condição necessária para contratar um profissional, como é que seria uma saída, um plano B, né, para poder fazer esse tipo de negócio? No mercado hoje nós temos vários mentores de negócio. Nós temos as redes sociais que trazem informações. Claro que essas informações são muito ali, você não tem como aferir qual é a capacitação de quem está falando numa rede social, né, num primeiro momento. Mas você consegue extrair bastante informações. Agora, eu diria para o pequeno empreendedor o seguinte, que ele busque a figura de um master coach, de um coach que possa orientá-lo como ele faz contratações, possa fazer essa parte para ele de contratação, né? E aí dar a essa pessoa a condição dele contratar o profissional correto, colocar na função correta, dar metas bastante equilibradas para esse candidato, para que ele possa também cumprir. Puxa, pegando um gancho no que você falou, eu acho que é muito importante, né, que nós tenhamos metas, prazos, né, que possa ter alguma metodologia para que o colaborador alcance aquilo que nós esperamos, né? Existe alguma forma, alguma dica que ele possa trabalhar nisso, que ele possa ter metas, prazos, gratificações, para que ele se sinta motivado, né, no dia a dia? O que faz para o colaborador estar motivado no seu dia a dia, né? É fundamental, Betel. Fundamental que para toda função, para toda... Mesmo para as repetitivas, vamos dizer assim, até as que tem no dia a dia, que seria uma forma mais repetitiva, sem muita variação, o tipo de função, né? Isso que eu quero dizer. Sim. Deu para entender o que eu quis dizer? Sim, mesmo sim. Nasquelas que são mais repetitivas, aquelas que tem começo, meio e fim todo dia, é melhor que tenham metas, alguma coisa nesse sentido, né? Um acompanhamento. Sempre tendo metas. O que leva o profissional a um próximo nível é o desafio de fazer cada dia melhor aquilo que ele faz corriqueiramente. Mas eu digo para você o seguinte, Betel, é fundamental ter metas. Agora, o que a gente percebe no início de ano, né? Estamos no início de ano, Sim. meio do primeiro mês, e provavelmente lá na virada do ano, muita gente pulou 7 ondinhas, botou lá... Fizeram todas as suas promessas, né? Ano que vem vai ser assim, vou emagrecer, vou fazer isso, aquilo, né? Exatamente. E aí escreveu até no papelzinho, guardou na carteira, junto com o trevinho de 4 folhas, que ele vai eliminar peso, que ele vai ser uma pessoa melhor. E isso tudo a gente chama de meta grávida. Eu me aproprio desse termo porque o meu mentor dizia muito isso, né, a respeito da meta grávida. O que é uma meta grávida? Uma meta grávida é aquela que você não sabe ainda o bebê que vai nascer ali, não tem condições ainda de saber, não fez nenhum exame para entender, e você não sabe nem se vai nascer na verdade. Uma meta grávida, ela não gera realizações. A meta, ela tem que ser tanto específica, como ela tem que ser mensurável, eu ia falar, exatamente. Não é? Tem que ser atraente, não é porque você viu alguém eliminando peso 20 quilos em 30 dias que essa meta pode ser atraente para você. É verdade. Ela pode até, num primeiro momento, ser atraente, mas ela é realizável? Dentro das minhas condições que eu tenho hoje, eu tenho condições de ter a alimentação que aquela pessoa teve, que ela investiu, eu destinar horários para uma atividade física, né, dentro do que aquela pessoa... Então, a meta ela tem que ser atraente para você. E ela tem que ter o seu tempo também. Então, ela não pode ser grávida, estar ali sem você saber o que exatamente quer. Você tem que clarificar essa meta. Ou seja, escrever, tá certo? Escrever no papel de verdade, colocar o tempo, como chegar naquilo, né? Em que período chegar naquilo, né? Escrever, acho que é importante colocar no papel, né? Muito importante colocar no papel, porque você materializa isso e você também tem condições de ir aferindo passo a passo isso. Então, mediante isso, eu quero te fazer a pergunta, por que grande parte dos nossos sonhos não saem do papel?
ou não sai da nossa mente, né? Que sonhar, nós sonhamos sempre, né? Todo dia, acredito que cada pessoa, cada individual, cada indivíduo, né? Quando deita a sua cabeça na cama, pensa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, meu sonho é esse, meu sonho é aquilo, né? Mas muitas vezes não sai do papel. Por que isso acontece, Amaury? Isso acontece porque a pessoa, ela traça uma meta, mas ela não tem uma metodologia. Ela não tem uma estratégia para sair do estado atual e chegar ao estado desejado. Essa metodologia, a gente costuma dividir ela em 7 passos. Quais são esses passos? É o estado atual. Então, o estado atual, muitas das vezes, a pessoa ela confunde com a realidade. Por que ela confunde com a realidade? O estado atual ele traz as emoções, traz as ansiedades junto, e ele acaba confundindo ali, achando que ele já tem condições de fazer um regime, uma dieta, mas ele não tem. Então, o profissional ligado à alta performance, ele começa a dissecar isso, ele começa a clarificar isso. O que é o estado atual, o que é uma meta que ele quer, eu quero eliminar esse peso, mas em quanto tempo você quer? Quais são as condições que você tem para eliminar peso? Em quanto tempo, quanto você quer eliminar? O que você vai fazer para eliminar? Quando você vai fazer? Bastante planejamento, né? Bastante planejamento. E aí você passa da meta para as opções que você tem. Então, você lista todas as opções que você tem para realizar aquela meta. Dessas opções, você escolhe quais delas, prioriza quais que você vai trabalhar. Isso tudo é dentro de um processo, dentro de uma estratégia. Quando você prioriza o que você vai trabalhar, como você vai fazer, você revisa isso e parte para um plano de ação. E esse plano de ação, a gente costuma colocar ele sempre para ser realizado em 7 dias e validado no 7º dia. Faz o plano de ação dentro das prioridades que você, como opção, escolheu, e aí vem e valida isso em 7 dias. Realizou? Próximo passo, próxima prioridade. Não realizou? Existe uma pergunta que a gente costuma dizer. Diante disso, o que você vai fazer? Porque essa tua atitude de não realizar o plano de ação te aproximou ou distanciou da sua meta? Entendi. É uma decisão sua. Isso é para qualquer idade, né? Pode ser jovem, mas de meia idade, ou até da terceira idade, não importa, né? Não importa. Isso é para pessoa física. Até para as empresas também, é isso? É para um profissional que faz uma transição de carreira ou quer crescer na sua carreira, onde ele está, ou é para o empreendedor. Maravilha. Qual o erro recorrente na construção de metas, que você nos falou aqui, que se evitado poderia entregar melhores resultados? Então, qual o erro recorrente na construção, né, dessas metas, né, que podem entregar melhores resultados? Então, um erro recorrente que eu já observo nos anos que tenho gerindo pessoas, dando apoio a empresas, empresários para vender mais e melhor, para ter uma comunicação melhor entre departamentos, né, uma comunicação assertiva em departamentos e trazer uma alta performance para aquilo que ele entende que seria excelente para os resultados da sua empresa. Um erro recorrente é justamente você não ter um método de como fazer isso. Não entender que quando você traça uma meta, ela pode resvalar em valores. E valores são inegociáveis. Quando ela resvala em crenças limitantes, você consegue enquadrar a crença limitante dentro de uma ferramenta e transformar e trocar o que é crença limitante por uma crença apoiadora. Aí a meta continua. A luta, a jornada da meta, você continua fazendo. Agora, quando você resvala em valores, vou te dar um exemplo aqui. Você, por exemplo, dizer para uma pessoa que talvez uma cristã, uma pessoa que tem valores cristãos, dizer para ela que fé não está no jogo ali daquela meta, que é trabalho, trabalho, trabalho e não ter fé. Resvalou em valores. Provavelmente essa pessoa será desestimulada a continuar na jornada da meta, que é do estado atual para o estado desejado.
As crenças limitantes atrapalham bastante, né? Aquilo que a gente ouve falar como dinheiro é sujo, né? Dinheiro não traz felicidade, são alguns jargões, né, que tem, né? Isso fica na cabeça da pessoa, isso atrapalha muito, né, Maurício? Sim. Como é que a gente desprograma isso? Como é que a gente faz com que a pessoa... São crenças populares, né? São frases que acabam ficando na mente da pessoa, né? Sim. Que atrapalham um pouquinho, né, no seu desenvolver, no desenvolvimento profissional, às vezes até no desenvolvimento pessoal, né? Eu diria que chega a impactar uma vida toda, né? Quando você Pessoas que passaram, acho que, por grande dificuldade, né, na infância, tiveram dificuldade financeira, material, né, até de subsistência, né? Eu acredito que ela cresça, ou uma pessoa muito forte, ela se solte disso, né, ou realmente ela fique um pouco mais ainda introvertida, né, ainda fechada, aberta para novas situações, até pelo desenvolvimento profissional e pessoal dela, né? Essa pessoa que você diz que ela fica travada e não cresce, ela ficou dentro da crença limitante. Agora, essa que você disse que ela até desenvolve alguma força para poder crescer, essa usou as suas dificuldades, a crença limitante, que poderia ser uma crença limitante, como crença apoiadora. Então, ela olha para aquilo e fala, não, tudo bem, meu pai e minha mãe me disseram que quem enriquece é porque rouba. Não é bem isso. Eu tenho, por exemplo, né, para a minha vida, a pessoa dizendo para eles, eu tenho um grande exemplo. Eu não tinha nada, hoje eu tenho um carro quitado, eu tenho um apartamento, eu consegui casar. Eu, dentro da minha... Porque ser rico é muito subjetivo. Verdade. Para muitas pessoas, ela pode dizer assim, ó, ser rico, eu já tenho a minha família bem constituída, ainda que dentro de um regime de aluguel, mas eu pago meu aluguel em dia, consigo honrar meus compromissos, sou rico. Rico de felicidade, de alegria, de Sim. saúde, né? De amigos, ser rico em amigos também é importante. Exatamente. Né? Então, a pessoa que consegue transformar crenças limitantes em crenças apoiadoras, e aí está o grande papel de um master coach, de um coach, te ajudar nisso, um maximizador de performance, te ajudar a encontrar quais são as suas crenças limitantes que estão emperrando o teu processo de crescimento, aí te ajuda a transformar crenças limitantes em crenças apoiadoras. Contudo, as frustrações fazem parte da nossa vida, né? As frustrações, desde pequeno, qualquer idade, né? Então, eu quero te perguntar, qual a melhor ferramenta para se ter mais realizações do que as frustrações? A melhor ferramenta, eu digo para você assim, é você usar todo o teu aprendizado sempre como um passo, um degrau a mais na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida empreendedora, como aprendizado. Colocar âncoras na tua vida daquilo que você venceu. Por exemplo, você deseja uma meta de trocar um apartamento, de trocar de casa. Eu quero mudar dessa casa por uma casa maior. Ok, então use como crenças que vão te levar à conquista de um novo apartamento aquilo que você já viveu no passado e que você realmente teve sucesso. Tem pessoas que pegam a dor e fazem da dor a limitação. Ou seja, eu sofri muito na minha quebra de empresa. Eu não quero mais empreender. É uma trava. Agora, eu sofri muito e aprendi muito com isso. Aliás, é isso que eu ia falar, né? Às vezes, na quebra, você aprende muito mais do que no sucesso, né? Sim, total, né? total. Muitas vezes, né, não tá preparado. Quantos empresários, grandes empresários que tiveram a sua queda, perderam, né? Para depois reconstruir e renascer de uma forma muito mais estruturada, melhor, sólida e que alcança voos maiores ainda, né? Sim. Eu diria o seguinte, Betel, para aquele que deseja ter uma mudança de vida, para você que deseja transformar a sua vida daquilo que você está hoje para um estado desejado, eu diria o seguinte, que você precisa acreditar nos seus sonhos, você precisa ter um propósito forte, um propósito que seja inegociável diante dos obstáculos. Aquilo que você tiver como obstáculo na sua vida, você tem que usar a sabedoria das águas, que ela sempre contorna o obstáculo, mas não luta contra ele. Então, você precisa ter estudo, competências, habilidades desenvolvidas, saber lidar com
todas as dificuldades como crenças apoiadoras e não crenças limitantes. Para isso, você precisa ter um método. Eu diria para você hoje assim, a minha carreira, aos 50 anos de idade, Betel, eu tive uma quebra depois de 23 anos empreendendo, porque foi algo que não estava no meu controle. Eu trabalhava com 90% dos meus equipamentos importados, e aí, dentro dessas importações, a China entrou no processo, barateou, deixou o equipamento commodity. As empresas passavam por uma dificuldade, multinacionais, a qual era 90% da minha carteira de clientes, e elas começaram a usar como serviço a sua mão de obra interna, e aí eu perdi mercado e quebrei. Aos 50 anos de idade, tudo que eu ouvi no mercado é assim, você não será absorvido pelas grandes empresas, por empresas. Para esta sua remuneração, esquece, você não vai conseguir mais nada. Eu tive que me reinventar. Eu tive que encontrar dentro de mim competências e habilidades que fosse apoiadora de novos empreendedores e empresários. Pegando esse gancho de reinventar, né, muitos, e até mesmo se estiver fazendo um bom sucesso, né, diante da situação atual da economia, da informática, né, da tecnologia que vem vindo, acho que a cada dia a gente tem que se reinventar, né? Eu queria aproveitar esse gancho e falar o seguinte, que você falasse um pouquinho sobre coaching, né? Hoje em dia, qual a perspectiva? A gente entende que o coach hoje veio para ajudar bastante, né, o empresário, não só o empresário, né, nos seus negócios, mas também na vida pessoal, né? Sim. O coach ajuda bastante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do mercado de coach, de quanto o coach pode ajudar, né, o indivíduo na sua empresa, até no seu desenvolvimento pessoal. Sim. O coach, ele é uma figura fundamental para o empreendedor, para a pessoa que quer encontrar um propósito de vida. Por exemplo, tem pessoas que querem mudança na vida, mas não sabem o que exatamente. E nem como, né? Como chegar, né? Como... Não sabe nada. Ela sabe que ela quer mudar, mas ela não sabe o que fazer. Para essa pessoa, o coach tem ferramentas. Ele tem uma ferramenta que é muito conhecida como roda da vida, aonde a pessoa busca entender como está equilibrada ou desbalanceada toda a sua os seus pilares de vida, e ali ele encontra um propósito. Para o empresário que quer encontrar um crescimento na sua carreira, o coach é fundamental. Tem o coach executivo, o coach que atende lideranças, empresas, que atende gestores. Grandes empresários, CEOs de grandes empresas, todos estão fazendo, né? Tem sempre é o mentor que chama? Como é que chama? Tem um mentor. É o mentor de coaching? Tem sempre um mentor. O mentor que pode trazer para ele, não que o mentor saiba mais do que ele, não que a figura do coach saiba mais do que ele, mas o coach ele faz simplesmente o lado racional. O coach ele é amigo da meta. Quando uma pessoa tenta se auto-sabotar num processo de coach, o coach tem ferramentas que não deixam essa pessoa desenquadrar e sair da jornada do estado que ele está para aquele estado que ele deseja, que é a meta. Maravilha. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, deixasse também o teu site e o contato para falar com a Mauri. Ok. O que eu posso dizer a todos nós, né, Betel, para esse ano de 2019 daqui para frente? Que você, como pessoa, que você como profissional, que você como empreendedor, acredite no seu potencial. Que você saiba que sempre há um tempo para mudar qualquer situação de vida. Que você pode, sim, reinventar uma carreira, reinventar uma vida e recomeçar do zero. Porque você, dentro de você, você tem todas as habilidades e competências necessárias para isso. Para quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, do NMP, um método que traz você do estado atual ao estado desejado, fazendo com que suas metas se tornem realizações e não frustrações, o meu site é o www.amaurisalerno.com.br. Os meus contatos aqui, pode passar telefone? Pode passar telefone. Ok. O meu contato aqui é o 11 95943 9583. Eu estou com um treinamento
que vai acontecer dentro do mês de janeiro. Ele acontece sempre mensalmente, esse treinamento, que é o NMP Neuro Máximo Performance, e você vai aprender em 12 semanas como sair do estado atual, chegar ao estado desejado, fazendo das suas metas realizações. Mauri, muito obrigado pela sua presença. Este foi o programa Negócio de Sucesso. Agradecemos a sua audiência. Esperamos que possamos ter transmitido diversão, entretenimento e informação. Muito obrigado e até breve.